Nós vamos continuando aqui, irmãos, a falar a respeito das coisas das Escrituras Sagradas. Como nesse vídeo aí anterior nós falamos a respeito do que diz aqui em Mateus capítulo 23, versículo 1, 2 e 3, onde o Salvador está aqui falando algo de grande importância, como tudo que ele falou é importante, não é isso? De grande importância. Ele repreende aqui os escribas e fariseus e dá um alerta, dá um aviso para as multidões e para os seus discípulos, ou seja, para todos aqueles que realmente quiserem me ouvir, lhe dar ouvido à sua palavra, né? Tiver ouvidos para ouvir o que ele diz, não é isso? Então ele diz aqui que os escribas e fariseus pregam, mas não vivem, mas não fazem, não é isso? Então, como eu dei exemplo dos líderes religiosos que falam que o templo somos nós, lê na Escritura está certo, e que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, está correto, está certo. Mas só que eles pregam e não vivem. Por quê? Porque eles têm templo. Eles foram no fórum, no cartório, registraram uma instituição sem fim lucrativo, que é o que dá mais dinheiro, dá mais lucro à igreja. Eles vão no fórum, no cartório e registram sem fim lucrativo. Pega CNPJ, pega tudo legalizado com o mundo, com as coisas do mundo. Não é isso? E então, eles têm o templo, igreja, denominações. Só que eles estão já dizendo para as pessoas, tentando tapear as pessoas, enganar as pessoas, que o templo somos nós e que realmente o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Isso é verdade. Só que eles dizem e não fazem, ou seja, eles dizem uma coisa e fazem outra. É hipócrita, é fariseu hipócrita, segundo o que eu li na própria Escritura. Não é isso? Precisamente no Evangelho, nas boas novas de salvação. Não é isso? Então, realmente, esse foi o primeiro ponto que eu falei nesse vídeo aí, primeiramente, e vamos continuar aqui nesse segundo vídeo, falando de outro ponto que eles também negam, é o que eles pregam e negam logo na prática. Quer dizer, aquele grupo, irmão, aquele grupo de pessoas que o Salvador falou ali, está escrito aqui, no livro de Mateus, capítulo 15, e no livro de Marcos, capítulo 7. Vocês, bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vós. Vocês me honram com os lábios, com a boca, falam da boca para fora. Mas o vosso entendimento, o vosso coração está longe de mim. Correto? Ele disse isso para quem? Para as pessoas comuns da sociedade? Não, ele disse isso para o povo religioso, o povo que dizia que era do Criador, para os escribas, os fariseus, os mestres da lei, para a liderança religiosa da época. E a mesma coisa acontece com a liderança religiosa evangélica de hoje também. E católica também, todos, é um bolo só. Eu não separo uma da outra, porque é mãe e filhas, né? A mãe, que é a católica, e suas filhas, que são realmente as denominações que saíram da católica através do padre Martinho Lutero, que conhecemos, você que não conhece precisa conhecer a história. E existe aí esse sistema todo aí, estabelecido por Constantino e companhia, pelo imperador Constantino e companhia, que são muitos os homens que contribuíram para este grande mal que levarão muitos à perdição eterna, não é isso? Ao castigo eterno. Então, sendo assim, eles dizem que o verdadeiro pastor é o Salvador. Nós dizemos isso em verdade pelo que lemos na Escritura. Ele é o único, o bom pastor. Só que os líderes religiosos já estão vendo que as pessoas estão acordando, algumas pessoas estão despertando do sono que estavam dormindo dentro das denominações, através dos vídeos que estão assistindo no mundo afora. Não só eu que estou falando, mas algumas outras pessoas já têm
falado a esse respeito, a verdade que está na Escritura. E os líderes religiosos agora estão também falando já algumas coisas que é verdade, só que eles falam uma coisa e fazem outra. Falam só para o povo pensar que eles estão também na verdade. Falam para o povo dar uma esfriada nas pessoas, né? Para as pessoas dizer, não, o meu pastor também sabe disso. Só, meu amigo, que não é para ele nem você saber somente. É para ele todos saberem e vivermos isso. Porque senão nós vamos estar aqui encontrado sendo repreendido pelo Salvador, quando ele disse aqui, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Isso o Salvador disse a respeito dos fariseus. Para as pessoas fazerem o que os fariseus lá estavam dizendo na lei, segundo a lei, o que eles diziam, algumas coisas da lei eles falavam em verdade. Só que eles faziam outra coisa. Então o Salvador disse às pessoas, fazem o que eles vos mandar segundo a lei. Porém, não façam o que eles fazem, pois eles pregam e não vivem. Eles não praticam o que eles falam, o que eles anunciam. Então, os pastores estão aí já dizendo essas coisas. Mas é só para o povo saber e pensar que eles estão também na verdade. Não é isso? Mas se o pastor disser, irmãos, o pastor está na igreja e diz, irmãos, nós somos o templo de Deus, na linguagem normal. Nós sabemos, irmãos, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí se levantasse um irmão e dissesse, pastor, é verdade isso aí, pastor? É verdade, irmão. Está escrito aqui. Pastor, por que é verdade e por que nós não vemos isso, pastor? Por que o pastor está dizendo que o templo é nós e que o Altíssimo não habita aqui nesse templo, nesse local onde nós estamos? Por que nós estamos aqui, pastor? Aí o pastor aí o pastor vai cair por terra. Não fisicamente, vai cair no entendimento fraco dele. Mas não tem um irmão que tenha coragem de se levantar para dizer isso. E o que se levantar para dizer isso é expulso da igreja como sendo endemoniado. Não, o irmão está endemoniado e se levantou contra o ungido de Deus. Conversa fiada, conversa para boi dormir. O irmão está com o entendimento do Criador. E o que está endemoniado é o pastor que está lá mentindo para as pessoas. E não o irmão que está dizendo a verdade. Quem está endemoniado? Quem diz a verdade ou quem vem falando a mentira da Escritura? Contra a Escritura. Correto? Então, irmãos, eles anunciam isso aí porque não tem um lá para se levantar e dizer a verdade para eles. Correto? Assim, na face deles. Então, assim sendo, irmãos, eles dizem que sabe que o pastor verdadeiro é o Salvador, só que eles são pastores. Então há uma contradição, há uma oposição no que eles estão dizendo. Ou seja, eles dizem uma coisa e vivem outra. Eles dizem que o pastor verdadeiro é o Salvador. É correto, está na Escritura, está certo. Só que isso não é só para se dizer, é para se obedecer. Agora eu digo que o pastor verdadeiro e único é o Salvador. E eu creio nisso. E eu não tenho um homem como meu pastor na terra. Eu não tenho, nem quero e nem tenho. E abomino essas práticas negativas deles aí. E nem eu sou pastor de ninguém. E nem sou seguidor de homem nenhum. Pecador que nem eu. Certo? Então, irmão, quer dizer que você é pecador? Meu amigo, e você é o quê, pastor? Você é santo aonde? No sentido que você nunca pecou, que você não erra? Não, irmão, nós vamos falar ainda, vamos fazer um vídeo sobre qual é o tipo de santidade que o Salvador falou ali, né? Porque eles podem alegar, não, Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede santo, sede perfeito ou santo, né? Como o vosso Pai Celestial também é perfeito. Meu amigo, você tem que ler do que ele vem falando. Você consegue ser santo como o Pai Celeste é santo? Claro que não. Então o Salvador não ia dizer para a gente ser sabendo que não podemos ser.
Então é um assunto para nós falar sobre isso em outro vídeo completamente, mas vamos continuando aqui nesse assunto. Então, ou seja, os fariseus diziam uma coisa, mas faziam outra. É o caso dos fariseus, dos líderes religiosos de hoje, os pastores no caso. Pastores são padres, são sacerdotes, sejam lá quem for. Padre e sacerdote é uma palavra só. Então, ou seja, nós temos que saber que o templo somos nós, que o Altíssimo habita em templo feito por mão de homem, não temos que ir para um templo, e também sabemos que o nosso Salvador é o nosso bom pastor, o único que morreu, deu a vida pelas ovelhas, pelos seres humanos todos. E devemos praticar isso. Ah, irmão, eu sou seu pastor. Não, rapaz, você não é pastor meu, coisa nenhuma. Você é um comedor de feijão igual a mim. Agora, se você quiser ser salvo, temos que aceitar aquele bom pastor como nosso pastor e salvador das nossas vidas, das nossas almas. É aquele que veio do céu. É aquele que morreu no madeiro para derramar o seu sangue precioso e nos perdoar dos nossos pecados, das nossas transgressões. O nosso Salvador Yahushua. Não é isso? Aquele que nos amou a ponto de se entregar a si mesmo por nós. Faça isso, pastor. Você que diz que é pastor, faça isso. Manda fazer uma cruz e seja pregado lá pela sua igreja. Não é nem pelo mundo todo. Só pelo grupinho de irmãos que você tem. Morra por eles na cruz. Não, mas isso aí Jesus já fez. Isso aí era só para ele. Era só para ele. E por que você quer o lugar dele, rapaz? Se era só para ele, quer dizer que o sofrimento era para ele. E você viver uma vida boa sentado no seu trono, recebendo dinheiro do povo, é para você. Deixe de malandragem, cidadão. Se converta, se arrepende e aceita o autor da vida para você ser salvo, que é melhor para você. Não é verdade? Melhor do que você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Correto? Então, o verdadeiro pastor é o Salvador. Eles também estão dizendo já que o verdadeiro pão é o Salvador. É verdade, aqui, ó. Ok, verdade, verdadeira. O pão da vida é ele. Irmão, mas à noite neste domingo, irmão, vocês estão convidados a participar da Santa Ceia do Senhor, para comer o pão e beber o vinho, o suco de uva. Eles dizem que o verdadeiro pão é o Salvador, mas eles não acreditam no que eles dizem. Nem eles mesmos acreditam no que estão dizendo. Porque eles dizem uma coisa e faz outra. Como é que eu digo que o verdadeiro pão é o Salvador? E estou convidando as pessoas a ir para o templo comer pão da padaria. Isso é da gente rir, irmão. Isso é uma cegueira tão grande que esse povo tá, irmão, que é da gente sorrir para não chorar. Como é, irmão? Você está com a mente cauterizada, pastores, líderes religiosos, protestantes. Vocês estão com a mente cauterizada, queimada, que não sentem mais nada, estão lesos, estão dopados espiritualmente. Porque como é que você, meu amigo, diz o que está na Escritura, que é verdade? O verdadeiro pão é o Salvador. Verdade verdadeira. Ele próprio disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Não é o caso dos vossos pais que comeram o pão físico no deserto, no caso o maná, e morreram. Mas o verdadeiro pão, o Pai vos mandou, que é Ele o Salvador. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Como é que sabemos disso, falamos isso, e logo mais eu estou com um pedacinho de pão comendo, dizendo que é o Salvador, que é o pão da vida? Ah, mas é uma simbologia, na sua cabeça simbologia, não existe isso mais. A simbologia era da lei de Moisés, que era uma simbologia do sacrifício para o Salvador, que ele já cumpriu, já aboliu, para mim já aboliu. O fim da lei é o Salvador, para a justiça, todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 10, verso 4, isso aí você lê. E diversas outras passagens no Novo Testamento. Correto? Então, realmente, irmãos, o verdadeiro pão da vida é o Salvador, e não o pão na padaria. Ficamos por aqui e prosseguimos no terceiro vídeo aqui, se o Criador nos permitir.